Então, olá, sejam bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui comigo essa noite. Aqui ainda está dia, né? Porque já os dias estão mais longos, né? Mas logo, logo já escurece. Então, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre o planejamento financeiro. Quis trazer alguma coisa bem leve, assim, algumas coisas, né, relacionadas a comportamento para a gente prestar atenção. Todas que estão aqui já conhecem a metodologia, né? Então fica um pouco mais fácil, né? Mas eu acho que é sempre importante a gente lembrar de algumas coisas, né? Para quem vai assistir depois, né? Que não tem contato ainda com essa metodologia, para entender um pouco como que funciona o meu trabalho, né? Sempre é importante estar aberto também, né? A esses conceitos, né? Essa questão do comportamento em si e da parte prática mesmo, né? Das planilhas que eu falo, né? Então, eu vou compartilhar o material com vocês. Vocês estão enxergando? Então, tá bom, um pouquinho, então vamos lá. Para começar, eu vou me apresentar, né? Vocês que estão aqui já me conhecem, mas depois, né, as demais que forem assistir, né, para conhecer um pouquinho mais sobre mim, eu tenho 40 anos, 41, esqueci de atualizar. Ai, ai, eu sou casada, sou mãe de 2 meninos e sou educadora e mentora financeira para mulheres. Sou formada em farmácia há mais de 16 anos, tenho experiência na área hospitalar e em implantação, né, de sistema de gestão da qualidade baseada na ISO e também em vigilância sanitária. Sou formada em mediação de conflitos, através de conhecimento da neurociência, terapeuta Theta Healing e formada em gestão financeira. Com todos esses conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo do tempo, né, da minha vida profissional, eu percebi que gosto muito, né, de auxiliar as pessoas, tenho muita facilidade nesse sentido de orientar, e a parte, né, da gestão financeira, que é o que eu vou focar aqui com vocês, né, não é diferente. Então, é uma área que eu gosto muito e sempre busco, né, esses conhecimentos para poder transmitir para as pessoas. Então, o objetivo dessa aula é auxiliar as mulheres, orientar as mulheres a dar o primeiro passo na construção de uma relação saudável com o dinheiro. A metodologia que eu utilizo é a metodologia G2M, aliada à questão da mudança de mentalidade, né? Então, só para fins didáticos mesmo, para facilitar na explicação, né, de cada ferramenta, está separado em 4 chaves, né? O gerar, o gerir, multiplicar e a mudança de mentalidade. Então, dentro de cada um, a gente aborda algumas ferramentas, né, e conceitos para auxiliar na gestão financeira. Hoje eu vou falar de algumas delas, né, não propriamente separado cada uma delas, mas para vocês entenderem um pouco como que funciona. Relacionado à questão da mudança de mentalidade, né, eu sempre trago que as emoções, as crenças, os hábitos, eles estão diretamente relacionados com o nosso resultado financeiro, né? Então, se a gente está ansioso, né? Se a gente está ansiosa, nervosa, preocupada, né? Isso vai de alguma forma impactar nas nossas ações e, consequentemente, nos nossos resultados financeiros. E tem a frase dessa mentora que eu gosto muito, para mim faz muito sentido, que ela diz que quanto mais rica no concreto eu quero ser, mais profunda nas emoções eu quero ir, né? E aqui eu trago também a questão da riqueza no concreto, falando de dinheiro, de valor, né? Mas também a riqueza na vida como um todo. Então, assim, eu gosto muito de abordar isso, que para mim faz muito sentido, a questão da riqueza como prosperidade, né? Como a gente enxergar toda essa questão, não só no concreto, mas na vida. A gente passa a olhar a vida de uma forma diferente. Por sermos, né, seres divinos, assim como a natureza, toda a natureza, né, nós fazemos parte da natureza, e se a gente observar em nós e na natureza, são exemplos de prosperidade, né? Então, se a gente for pensar na natureza como uma planta, né, ela tem todo o potencial ali de prosperar, né? Ela tem o ciclo conforme a sua essência,
de crescer, de florescer, né, de murchar, e depois ela pode ir novamente para esse mesmo ciclo. Então, nós, como seres, né, divinos, também temos essa possibilidade, e isso vai, de alguma forma, refletir também nessa possibilidade da gente prosperar na vida concreta. E também é importante falar aqui a questão do merecimento, que a gente precisa exercitar em nós esse se permitir merecer, porque nós merecemos, né? Nós somos seres divinos, então quis trazer esses conceitos um pouquinho para vocês irem, né, se ambientando e entender um pouco onde que eu quero chegar. Agora, alguns pontos bem importantes, né, que quando eu estava preparando a aula, eu penso que quando a gente fala de planejamento, vem muito na cabeça as metas, né, a gente vai falar um pouco disso, o que eu desejo para a minha vida, né, só que a gente tem muito essa mentalidade do sobreviver, né, que é sempre baseado no medo, na escassez, na falta de confiança. Então, a gente fica sempre querendo coisas urgentes, sempre querendo coisas imediatas, né? E isso traz esse senso de sobrevivência, que a gente tem isso, né, na nossa essência, como pessoas, né? Isso está registrado de alguma forma, como a gente viveu os nossos ancestrais, né? Que trouxeram muito isso, essa questão da sobrevivência. Então, a gente traz muito isso e acaba, de alguma forma, refletindo na forma como a gente quer planejar alguma coisa. E, por outro lado, a mentalidade do viver, ela está associada à prosperidade, né? Ao equilíbrio, ao controle, e aqui falando de finanças, mas o controle de uma forma geral, né? Da nossa vida, das nossas emoções. Então, quando a gente passa a viver financeiramente, a gente começa a ter uma visão maior do dinheiro, que é essa visão da prosperidade como um todo, né? Que vai auxiliar a gente em várias áreas da nossa vida. É uma ferramenta que vai ajudar a gente a alcançar os nossos objetivos, né? Para criar essa vida plena. Antes de eu seguir aqui, vocês podem me interromper se quiserem comentar alguma coisa, tá? Perguntar, fiquem à vontade. E essa transição, como que eu faço? Ah, tem alguém que está querendo entrar aqui. Boa noite, Marinei. Acho que não entrou. Agora sim. Boa noite, Marinei. A gente já começou, tá? Mas oi, Camila, boa noite. Boa noite, que bom que você veio, seja bem-vinda. Obrigada. Só vou deixar aqui o vídeo desligado, tá? Tá bom, fique à vontade, tá? Se quiser perguntar alguma coisa, pode mandar ali no chat, ou pode abrir o microfone, a gente está aqui para conversar, tá? Fique à vontade. Tá bom. Então, voltando aqui, quando a gente pensa nessa questão, né, como que seria, né? Ah, eu não quero mais só sobreviver, né? Eu quero viver e viver financeiramente. Então, quando a gente pensa nessa transição, né, envolve a gente olhar para a gente, né, para realmente superar essas crenças que, por vezes, são crenças limitantes, né, e os hábitos impulsivos, para a gente poder realmente criar uma relação equilibrada com o dinheiro. E quando a gente alinha, né, as finanças com os nossos valores, isso é bem importante, né, o que eu tenho como valor de vida, né, quais são os meus valores, né, como essência para a minha vida, os meus objetivos. O dinheiro, ele vai se tornar realmente uma ferramenta para a gente ter uma vida mais plena e próspera. A gente vai enxergar esse aliado, né, vai fazer sentido, né, realmente a forma como a gente vai enxergar. E essa mudança, ela vai começar realmente na nossa consciência. E aí a gente precisa levar isso para as ações práticas, né, para a gente realmente ter um resultado. Então, elas vão direcionar a gente. Então, agora trazendo a parte do planejamento no concreto, né? O planejamento, o que ele é? Trouxe um conceito, né? Para a gente começar a trabalhar, e o planejamento é o processo de definir objetivos, traçar estratégias e determinar as ações necessárias para alcançar esses objetivos, de forma eficiente e organizada.
Então, quis trazer um mix, né, dessas questões, tanto de comportamento quanto no concreto, e eu depois quero ver com vocês se vai fazer sentido, né, quero que vocês me falem. Essa frase eu acho bem interessante, né, é uma das frases que eu entendo que faz muito sentido, e para planejamento, né, mais ainda. Então, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né, a frase do Alice no País das Maravilhas. Então, realmente, tem muitas pessoas, e até nesse momento que eu estava preparando a aula e divulgando, até conversei com algumas pessoas, mas eu não gosto desse negócio de planejamento, é chato, é um saco ter que fazer meta, porque, assim, existe todo também uma pressão, né, do mundo, né, que a gente tem que ter, que a gente precisa ter. A gente não tem que ter nada, né, a gente faz aquilo que a gente acha que é melhor para as nossas vidas. Mas se a gente for pensar, o ideal é a gente ter metas. Aquilo que faz sentido para nós, né, porque senão você deixa a vida levar. E aí, assim, será que isso é adequado e saudável, né? Porque você vai deixando, vai deixando, vai deixando. Mas, assim, quem não almeja, quem não tem um sonho, que seja um sonho material ou que seja um sonho de ter a vida com mais leveza, como eu escutei esses dias, é uma meta. E ela é importante. E como que eu chego nesse momento, né? Ou dessa meta financeira, que seja uma viagem, ou adquirir alguma coisa material, ou então ter mais leveza na vida. Como que é esse caminho para chegar até lá? Então, por isso que eu acho importante. Mas a gente não pode ceder essas pressões do mundo, né? Que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Então, eu quis trazer isso para vocês, para ver se faz sentido. Não preciso no ano novo, né? Até fiz uma publicação lá no Instagram, né? Antes do ano novo. Precisa fazer no ano novo? Qual é o meu desejo, né? Meus sonhos, minhas metas para 2025. Não necessariamente, a gente pode ter as nossas metas e elas são dinâmicas, né? Então, acho que é uma coisa que para cada um, né, vai servir de uma forma, e a gente precisa tirar esse peso, né, que a gente precisa ter uma lista todo ano de metas e coisas. Não, deixa leve. O processo pode ser leve, né? Ele tem que ser leve, porque senão fica chato. Aí a gente começa a não ter mais essas ambições, essas metas para a gente melhorar de vida, né? Para a gente buscar coisas ou desfrutar momentos. Então, tá fazendo sentido para vocês aqui? Legal. Então, trazer um pouquinho essa questão da construção de metas em si, né? Questão de sonhos e metas. Aqui é uma questão mais de conceito, eu vejo assim, né? Então, sonhos, às vezes, parece uma coisa muito longe, né? Mas a gente sonha, porque a gente imagina, né? Então, por isso que existe essa palavra. Então, você sonha, eu sonho, né, com uma viagem, eu sonho ir para a Itália visitar a Débora, eu sonho em estar né, com as minhas amigas, eu sonho em comprar um carro, eu sonho em ter a vida com mais leveza, né? Então a gente sonha. E aí a meta é mais no concreto. Eu quero fazer essa viagem, então como que eu vou fazer? É a meta, onde eu quero chegar, né? Então, só para trazer um pouquinho essa questão. Tem uma metodologia, depois eu vou disponibilizar para vocês o e-book, que eu montei com base no material aqui, lá está com um pouco mais de detalhe, né, essa questão da metodologia, porque aqui é mesmo para a gente trazer mais uma conversa mesmo. Então, existe essa metodologia, o método SMART, para poder criar as metas. E aqui a gente coloca uma ideia, assim, que a gente, né, o ideal, né, seria a gente ter, ou pensar, né, não o ideal, mas para você definir se é uma meta de curto prazo, de médio ou longo prazo. Curto prazo seria até um ano, mais ou menos, né, também não existe uma regra. Médio prazo até uns 2 ou 3 anos, e longo prazo um pouco mais. E aí você definir essas metas de uma forma realmente concreta, seja sendo específico, né, cada letra ali do método, mensurável, atingível, relevante e temporal. Mas eu sempre gosto de pensar e falar que, assim, quando eu falo atingível, né, hoje na minha cabeça, o atingível talvez não seja possível, né, mas a gente tem que realmente abrir a cabeça e colocar coisas que a gente deseja, que hoje talvez na nossa mente não seja possível, mas aí a gente tem que colocar, né, porque a gente só realiza as coisas que a gente realmente deseja. Então a gente precisa, de alguma forma, entender que isso vai ser atingível de alguma maneira, né? Então, quis só trazer essa questão para vocês, para realmente
a gente não ficar tão limitado também, né? Então, ter um pouco mais de abertura. E aí, assim, escrevendo essas metas, né, você vai começando a entender como que você vai chegar. E aí a gente vai para a questão das macrometas, né? Então, as macrometas seriam onde eu quero chegar, né? Eu quero fazer viagem, quero comprar um carro, quero né, visitar a Débora lá na Itália. E quais são os micrometas? E quero ter mais leveza na vida, né? Trazer esse exemplo também. Então, quais são as micrometas, que são os passos diários, mensais, anuais, para a gente chegar nessa meta? Né? Então, quando a gente for também escrever, colocar isso. Como que eu faço para chegar? Né? Vou dar um exemplo aqui. A questão de ter mais leveza na vida. Como que a gente consegue isso diariamente? Fazendo uma leitura, né? Uma meditação, uma respiração. Então, o que faz sentido na minha vida diariamente, né? Ou periodicamente, para que eu consiga chegar nessa meta? Aí vem a questão financeira. Né? Como eu faço para fazer uma viagem daqui a 2 anos para tal lugar, né? Aí, pensando no método, você vai ver qual é a data, quanto vai custar, né? Qual vai ser o valor daquilo, e aí você vai criando a estratégia para aquilo. Ah, eu vou de avião, vou de carro, vou, né? De qual meio que eu vou, quanto que eu vou precisar economizar por mês, em qual investimento que eu vou colocar esse valor, e assim você vai criando os passos para chegar nisso. Né, mensalmente, quanto que eu vou precisar ou não, quando eu receber o meu 13º, enfim. Então, são realmente passos concretos para a gente chegar naquilo que a gente deseja. E aqui, trazer algumas coisas também sobre a questão de hábitos e motivação, né? Então, essa questão da leveza é que eu já dei o exemplo. Então, criando os hábitos, a gente consegue chegar nesses objetivos. Fazer atividade física, emagrecer, né? Isso tudo são bem hábitos, né? E motivações, hábitos e metas, né? Que muitas pessoas querem, né? Emagrecer, fazer exercício, né? Mas isso precisa ir construindo. Antes da gente construir, eu vou trazer uma forma aqui, né? Que para mim fez muito sentido, que eu tenho pensado dessa forma, estudado também, que a gente precisa mudar a forma como a gente escreve e como a gente pensa na nossa meta. Então, assim, sem pensar nessa ansiedade, nessa urgência daquela meta. Então, eu vou dar o exemplo aqui da questão de fazer atividade física. Né? Até estava conversando com uma colega de trabalho esses dias, ela falou, eu quero fazer mais atividade física, eu preciso ser mais ativa. Eu falei, e aí pensando nisso, né, a gente tem que pensar nas micrometas para chegar nesse objetivo. Como que vai ser? Aí eu até falei para ela, o que você acha de pensar? Que pequenas ações no dia, né, vão te fazer estar mais ativa fisicamente e vão te chegar naquele resultado. Mas sem uma questão de ansiedade. Então, a forma de pensar eu quero ser mais saudável, quero estar mais conectada com o meu corpo, e para isso eu vou fazer atividade física, e não o contrário. Né? E a mesma coisa também, pensando numa viagem, pensando num carro que queira comprar, qual é a motivação que te leva? Eu quero estar com pessoas que eu gosto, conhecer lugares novos, cultura nova. E aí, para isso, eu vou fazer uma viagem e a minha micrometa é reservar um valor para aquilo, assim, assim, assim. Então, a forma como a gente vai descrever e pensar né? O ideal é dessa forma, porque o nosso cérebro vai realmente entendendo e não vai ser de uma hora para outra que ele vai barrar aquilo, não consigo, né? Por quê? Vai ter uma recompensa que eu estou criando aquilo, né? Eu estou, de alguma forma, fazendo aquilo fazer sentido para mim, e não com um senso de urgência e de ansiedade, que isso vai trazer essa urgência e vai chegar um momento que o teu cérebro vai bugar, né? Então, a gente realmente precisa mudar essa forma, né? Sempre pensando nessa motivação positiva, sem urgência. Fez sentido para vocês? Então, legal. Então, assim, seguindo aqui, eu quis trazer, né, essa abordagem da teoria dos potes, que é uma das, né, não é a melhor, não é a pior, não é a mais adequada, a menos adequada, é a que a gente traz como referência
mas eu acho sempre importante falar que a gente não tem que nada, a gente tem que, né, fazer aquilo que faz sentido para a gente. Então, eu trouxe uma divisão aqui, que seria, né, uma orientação com relação às nossas despesas, né? Falando do ponto de vista mais concreto. E aqui você pode encaixar as suas metas, né? Então, 55% seria para o orçamento essencial, tá? Esse orçamento essencial é tudo que você utiliza no mês que você não retira, né? Você não pode cortar nenhum gasto, nenhuma despesa com aquilo, né? Realmente é essencial para você, né? Não é supérfluo, mas às vezes o que é supérfluo para mim pode não ser para o outro, então isso é uma coisa muito individual, né? 5% para doação, 10% para educação, 10% de lazer, 10% para construir um patrimônio para aposentadoria e 10% para a reserva da paz. A reserva da paz, né, só falando para quem ainda não está acostumado, né, com a forma como a gente traz, seria a reserva que muitas pessoas falam da reserva de emergência, né, mas a gente traz a reserva da paz para realmente trazer também essa motivação de uma forma positiva, sem desencadear a questão da ansiedade e da urgência. Então, seria uma proposta, né? E você pode encaixar as suas metas financeiras dentro de algum desses, né? Ou fazer uma quantidade, um valor, né? Uma porcentagem separada para isso também, tá? Aqui, para facilitar na questão de controle, né? Eu sugiro fazer o WhatsApp da riqueza. Então, ter um grupo no WhatsApp, ou um WhatsApp individual, né, compartilhado com as pessoas da família que vocês utilizem, né, as finanças, despesas, as entradas, né, fazer esse grupo compartilhado com essas pessoas, criar esse grupo, e aí vocês vão colocar todas as informações referentes às despesas e às entradas, né. Então, o item que foi utilizado, por exemplo, eu gastei no mercado, R$100 no cartão de crédito, ou R$100 no Pix, né, a forma de pagamento, e aqui a questão também, se for, né, se fizer sentido para vocês, colocar também qual é o teu valor humano que está sendo, que tem relação com aquele valor que você está usando, né, às vezes um lazer que você quer colocar ali que está correspondendo a um valor, né, de estar com a família, compartilhar, né, com as pessoas que você ama, para você realmente, questão de autoconhecimento mesmo, né, você entendendo o que as despesas, elas, né, qual o sentido que elas fazem com os valores que você tem. E o sentimento também, né, às vezes é importante, às vezes, porque no momento que você vai registrar, às vezes é um valor que você está usando que te gera uma ansiedade, é importante você registrar. Ou então, não, estou pagando uma conta com tranquilidade, aí a gente também precisa pensar nisso, né? Então, é uma opção também. E a planilha, né, que a gente tem disponível, a planilha da prosperidade financeira para mulheres, lá no grupo do WhatsApp eu tenho ela na descrição, então se vocês quiserem baixar lá, depois posso mandar também para vocês, para quem não tem acesso, para poder colocar todos esses valores, né, que são descritos no WhatsApp, na planilha. E ali na planilha tem a opção de metas também, e vocês podem ir acompanhando por ali, inserindo os valores, né, que for da vontade de vocês, isso vai ajudando muito a visualizar e a estudar realmente as despesas, as entradas, o que pode ser melhorado ali, fazer realmente a gestão financeira, né, para poder chegar naquele objetivo. Às vezes, dependendo do objetivo financeiramente, se for um objetivo que vai impactar, né, é importante olhar para aquilo e, às vezes, realmente repensar alguns gastos ali, né, ou, vou ter que gerar mais renda para chegar nesse objetivo, né, então, realmente, a gente só consegue mudar alguma coisa, né, ou chegar numa meta se a gente olha para aquilo e realmente estuda as possibilidades. Alguma coisa, gente, que vocês queiram falar? Só estou desatando a falar, aqui não param assim. E aqui trazendo um pouco, né?
Pode falar, Débora. Eu gostaria de falar algo sobre o WhatsApp da riqueza, que eu ainda não encontrei, já tentei até outros aplicativos, mas pessoalmente eu ainda não encontrei algo melhor e personalizado que que o WhatsApp da riqueza. Tentei um aplicativo, tentei o aplicativo do banco, tentei escrever no papel. Tem quem gosta de papel, né? A cadernetinha ainda reina e eu, né? Eu tenho um cliente mesmo que ela não larga a cadernetinha, mas eu acho, gente, mas o WhatsApp é tão personalizado, porque fica com a sua cara. Fica, qualquer lugar você abre ali e bota. Você pagou uma coisa, já escreveu ali. Então, até agora, não achei nada melhor. O WhatsApp da riqueza, e até deixa até mais leve o preenchimento da planilha, né? Pelo menos pessoalmente falando. Ainda não consegui encontrar nada mais a minha cara, né? Mais personalizado. Queria dar Legal. opinião, porque eu gosto muito. Sim. Uhum. Obrigada, Débora, pela contribuição. Pode falar, Pri. Eu gosto muito do WhatsApp também, assim como a Débora falou, já tentei outras coisas, mas porque não tem erro, né? Não tem desculpa para ninguém, porque todo mundo tem esse acesso. Eu até brinco que meu marido ele é mais resistente de usar o WhatsApp da riqueza. Eu falo para ele, amor, você fica com esse negócio aí na mão o tempo todo e não tem desculpa para você não anotar. Você pode perder a notinha do mercado, que não tem como você não... Ali na hora, né? Porque você já usou o celular muitas vezes até para pagar, né? Porque meu marido era zero dessas coisas de tecnologia. Ele tinha medo até de usar o cartão, porque ele era meio pirado. E agora ele usa o celular para pagar. E ainda não conseguiu se adaptar a colocar. Por quê? Pensando, né, que a Cami fala muito de comportamento, eu acredito muito nisso. O WhatsApp é o que mostra. As pessoas têm medo da planilha, mas a planilha, gente, é só o remédio. Eu sempre uso essa expressão, planilha é remédio. O WhatsApp é quando você chega lá no médico e começa a vomitar. Ai, eu tô passando mal, dói aqui, dói ali. E você vai contando todas as dores. É o WhatsApp. É ele que conta todas as nossas dores, porque é os 10 centavos que você deu para o filho que pediu uma moedinha, é o dinheiro que você pagou uma conta maior, é um dinheiro mediano de uns 50 reais que você tomou um café, ou foi numa sorveteria com as crianças. Ali é onde está a nossa maior dor. E eu acho que é por isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de se adaptar a essa ferramenta que é tão prática. E outra coisa que a Cami colocou também, que eu também gosto muito de usar, é o como você se sentiu quando você fez essa compra, quando você pagou essa conta, ou quando você recebeu, que muitas vezes a gente nem tem permissão para receber. Né? Depois de comecei a fazer esse tipo de anotação de como eu me sentia em relação àquele dinheiro, aquele uso daquele dinheiro, tanto que entrava quanto que saía, eu comecei a reparar que alguns dinheiros que entravam por questões de crenças ou por algum desafeto que eu tive com a pessoa, aquele dinheiro entrava e você já... Parece que a coisa não fluía, não vinha com prosperidade aquele dinheiro, porque muitas vezes a gente também não recebia, né? Falo por mim, não é só do outro, às vezes a pessoa estava com dificuldade de te pagar, mas na hora que você recebe, você está tão puta, você fala, ai, meu, nem quero mais, né? Inconsciente, obviamente, a gente quer, mas a gente não recebe esse dinheiro. E aí você vê que aquele dinheiro, quando você olha ali no WhatsApp, depois que você põe na planilha, você fala, meu, esse dinheiro... O que aconteceu com esse dinheiro? Ele voou, literalmente. Fica parecendo, né, música. Que o dinheiro é vendaval. Não é vendaval, o dinheiro não precisa. E eu ainda coloco, Cami, as lunações, porque eu gosto de fazer esse link da lunação que está presente com o meu ciclo lunar, né? Então, como a gente tem a agenda lá, que tem a mandala lunar, e quando eu comecei a fazer essa comparação, eu percebi também que muitos gastos vinham por conta do momento
cíclico mesmo. Então, agora eu já sei. Se eu olho para o céu, vejo a lua e falo, essa lua aqui é a lua que eu saio sem cartão, essa lua aqui não favorece. E aí tem lua que me favorece. Aí eu já falo, não, essa lua eu já posso sair com o cartão, que essa lua me ajuda a fazer coisas mais inteligentes. Então, acho que vale sim a gente insistir, tá? Porque eu acho que não é simples. Tem dia que a gente vai deixar de anotar mesmo, mas eu acho que vale sim a gente ter coragem de olhar para as nossas dores, porque já que estamos aqui, né? Paramos na 7 horas da noite. Todo mundo aqui, com certeza, tem outras coisas para fazer, mas a gente decidiu estar aqui com a Cami para aprender com ela como a gente fazer isso. Acho que pegar isso é ouro. Eu acho que de tudo que você falou até agora, assim, quem colocar isso em prática, com certeza já sai mais rico, viu, Cami? Muito obrigada. É isso mesmo, isso é autoconhecimento, né? A gente vai, você falou aí do mandala lunar, né? E do sentimento, né? Achei bem interessante o que você falou quando a gente recebe também. Nossa, total sentido, né? E eu tenho feito, assim, muito a forma também, né? E às vezes eu me pego, né? Até às vezes meu marido fala, mas você não fala que a gente tem que pagar as contas com gratidão, né? E às vezes a gente, né? É um exercício diário, né? A gente não é perfeito, a gente está aqui para realmente também fazer diferente, né? Então, assim, tem que estar sempre exercitando isso, né? Eu deixo no Google Agenda, né? Todas os meus compromissos e tal. E lá eu coloco as contas para pagar, né? Para não esquecer a data, para não pagar juros, né? Então, isso já também é uma inteligência financeira, né? E aí eu coloquei lá algumas contas, né, para pagar, e coloquei pagar com amor, gratidão e alegria. Porque aí na hora que vem a notificação, né, então assim, são coisas que já vai exercitando, né? Porque às vezes, claro que às vezes, poxa, né? Tem que pagar uma conta? Vamos pagar com alegria, com amor, com gratidão, né? Porque aquilo de alguma forma está exercendo algum papel para mim, seja uma conta de luz, seja, né, um condomínio, eu estou usufruindo, né, daquilo. Então que seja mais leve, né? E aí isso tudo realmente vai fazendo sentido, a gente vai trazendo esses sentimentos, né? Bem, bem legal. Obrigada aí pela contribuição. Débora, pode falar. Não, já foi acrescentado, era isso mesmo que eu, sempre voltando ali no mapa da riqueza, como a Pri falou, ele revela realmente as dores. Acho que é por isso que muitas pessoas têm resistência. Eu descobri minha dor do consumismo por internet, né? Eu descobri quanto eu consumia na Amazon. Foi para mim, foi ao mesmo tempo libertador, foi também, eu senti muita vergonha, porque eu não tinha, eu não tomava, não me tocava, não me dava conta. E aí, quando eu comecei a botar no WhatsApp, que eu via Amazon, gente, eu senti uma vergonha, e até que meu filho falou, mamãe, quem aqui diz Corriere, né, que é a parte da Amazon. Corriere, você vê como eu pedia, e era coisa, gente, eram coisas que eu não precisava realmente. Eu descobri graças ao WhatsApp da riqueza. Então, reveladores. Um ralo financeiro, né? Uhum. Ralos financeiros. Trago verdades, né? Então, vamos aqui seguindo, né? Trazendo também algumas. Como eu falei ali, e vocês comentaram muito bem a questão da planilha, né? Do WhatsApp, a gente vai detectando, né? Conseguindo olhar com calma ali o que a gente precisa mudar. E aqui trazendo a questão das fontes de renda, né? Então, preciso gerar mais renda, como que eu vou fazer, como eu vou deixar de fazer. Então, a gente tem esses tipos de renda passiva, ativa e poupada, que podem ser usadas a nosso favor. Né? Deixa eu só ver se eu não me lembro se eu coloquei cada conceito aqui. Lá no material, no e-book, tem bem certinho o que é cada tipo de renda, né? Então, algumas rendas a gente vai gerar, né? Através de algum serviço que você faça, o salário, né? Alguma venda. Então, isso é uma geração de renda ativa, né? Que chega para nós.
A passiva é aquela que a gente, teoricamente, não precisa fazer nada, entre aspas, né? Investimento, né? A gente precisa pensar, precisa programar, né? Mas esse dinheiro vai entrar sem a gente, não necessariamente a gente fez alguma coisa, né? Alguma ação, né? De venda ou de algum trabalho. E a poupada é quando a gente deixa, né? De usar algum valor, né? De realmente poupado, né? Então eu deixei de pagar uma taxa, deixei de pagar uma taxa, né? Isso entra como renda poupada. Mas lá no material tem bem certinho cada um deles, né? E aqui realmente para trazer ampliar, né, a nossa visão. O ideal é que a gente tenha, acho que aqui eu vou falar sobre isso, que a gente tenha várias fontes de renda, né? Para a gente ter essa questão da estrutura. Então, aqui o exemplo da mesa, né? A mesa tem 4 pernas, né? Se uma das pernas, né, deixa de, por algum motivo, não funcionar tão bem, as outras 3 ainda mantêm o apoio ali, né? Então, é mais ou menos o paralelo que a gente faz com a questão da geração de renda. O ideal é que a gente, né, e a gente não tem muito essa cultura aqui de várias fontes de renda, né? Até pela nossa cultura, nossa educação e questão de educação financeira também, né? Principalmente, a gente não tem essa cultura. Então, o ideal é que a gente pense realmente nessas várias fontes de renda para trazer um pouco mais de estrutura. Então, deixei de gerar renda por um lado, né, por algum motivo, algum momento, né, temporário, que seja, ou permanente, você tem outras possibilidades. E aí está sempre realmente repensando nisso, né, para não deixar a mesa cair, né, não deixar a peteca cair. Fez sentido aqui para vocês, gente? Fez sentido, né, de como quis fazer no exercício, né, que eu vou disponibilizar para vocês. Deixa até eu já colocar aqui no chat. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar. Não consigo material em PDF, mas eu mando para vocês. Mando para vocês depois o booking no PDF, né? Para vocês consultar, tem bastante coisa lá. E aí trazer para vocês que esses conhecimentos, né, que a gente falou hoje aqui, muitos outros, né, eu sempre trago isso nas aulas, né, que eles libertam a gente. Eles libertam do quê? De muitas coisas, né? Então, aqui algumas coisas que eu quis trazer, principalmente nós mulheres, né, que por questões culturais, né, de educação, muitas vezes, algumas vezes eu já falei, né, algumas outras aulas também sobre essa questão cultural, né, de padrões antigos, então liberta a gente, né, desses padrões antigos, do medo, da escassez, dessa ansiedade que a gente falou, né, e a gente não precisa ser dependente, né, a gente não precisa só sobreviver, e não só sobreviver financeiramente, né, falou hoje, a gente pode viver financeiramente, né, então, até quando você vai só sobreviver? Né? Até quando você vai esperar ter conhecimento, né, em finanças para fazer alguma mudança? Né? Então, até quando que a gente vai esperar isso?